Faz parte de uma seita ter um sistema de autoproteção. Toda seita cria defesas para evitar que o membro saia. Ameaças do tipo, se você sair, você vai perder a salvação. Fora daqui não existe verdade. Todas as outras igrejas, elas são perniciosas, malignas e do diabo. Quando a gente pensa numa seita, eu daria as seguintes definições. Em primeiro lugar, uma seita, ela tem outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia. Os mormons têm o livro de Mórmon além da Bíblia. Algumas linhas dos adventistas têm os escritos de Ellen White, que eles consideram como profecia e, portanto, estão, num certo sentido, em pé de igualdade da Bíblia. A Igreja Católica, que além da Bíblia, tem a tradição oral, que é o ensino dos pais da Igreja, e o ensino do magistério católico, e o pronunciamento ex-cátedra dos papas, como sendo infalível. Até onde eu entendo a CCB, ela aceita revelações diretas, aceita comunicações imediatas dadas por Deus e que não estão necessariamente na Bíblia. E que essas revelações, elas são para ser obedecidas em pé de igualdade da Bíblia. É uma característica da seita, que ela tem outra fonte de autoridade além da Bíblia. Olá, queridos irmãos. Nesse vídeo, o pastor Augustus Nicodemos aborda sobre o que caracteriza uma seita e fala também sobre grupos que se dizem Igreja de Cristo mas possuem essas características de seitas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também deixe o seu like para ajudar o canal. Vamos ao vídeo. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que mesmo nessas chamadas seitas, e entre elas a gente classifica a CCB, existem pessoas honestas, pessoas sinceras, que estão procurando a verdade, que querem conhecer a Deus e querem fazer a vontade de Deus. E quando elas se confrontam com uma outra verdade diferente daquela que elas aprenderam, naturalmente vem a crise, vem o questionamento e assim por diante, não é? Faz parte de uma seita ter um sistema de autoproteção. Toda seita cria defesas para evitar que o membro saia. Então, ameaças do tipo, se você sair, você vai perder a salvação. Fora daqui não existe verdade. Todas as outras igrejas, elas são perniciosas, malignas e do diabo. Então, faz parte, característica de uma seita, aprisionar os seus fiéis através do medo. Em vez de convencer, pelo convencimento, mas pelas ameaças, inclusive da perda da salvação eterna. Isso é característico de toda seita. E quando a gente pensa numa seita, eu daria as seguintes definições. Em primeiro lugar, uma seita, ela tem outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia. Que não seja a Bíblia. Então, pode ser um outro livro, tipo os Mormons. Os Mormons têm um livro de Mórmon além da Bíblia. Algumas linhas dos adventistas, algumas linhas dos adventistas têm os escritos de Ellen White, que eles consideram como profecia, e, portanto, estão, num certo sentido, em pé de igualdade da Bíblia. A Igreja Católica, que além da Bíblia, tem a tradição oral, que é o ensino dos pais da Igreja, e o ensino do magistério católico, e o pronunciamento ex-cátedra dos papas, como sendo infalível. Então, essa é característica de uma seita. Ela não tem só a Bíblia, ela tem outra fonte de revelação. E até onde eu entendo, de autoridade, outra fonte de autoridade. Até onde eu entendo a CCB, ela aceita revelações diretas. Ela aceita comunicações imediatas dadas por Deus e que não estão necessariamente na Bíblia. E que essas revelações, elas são para ser obedecidas em pé de igualdade da Bíblia. Então, é uma característica da seita, que ela tem outra fonte de autoridade além da Bíblia. Uma outra característica das seitas é que elas ensinam salvação pelas obras, ou seja, que a pessoa é suficientemente capaz de realizar obras que mereçam o seu perdão e a sua salvação. Pode examinar. Testemunho de Jeová, mormonismo, algumas linhas neopentecostais, o islamismo, o budismo, todas essas religiões e chamadas denominações cristãs, elas ensinam que, de alguma maneira, o homem coopera para a sua salvação. No caso da Igreja Católica, a gente chama a Igreja Católica de sinergista, porque ela diz que o homem coopera juntamente com Deus na salvação. Eita, alô, voltou. Eu acho que vamos ficar nesse vai e vem, viu? Vamos ficar nesse vai e vem. Eu vou fazer uma coisa aqui, Marco. Só um minutinho, eu vou passar aqui eu vou tirar o sinal aqui Tranquilo, Augusto. Gente, probleminha técnico aqui com a internet do Augusto. Mas já resolvemos. Os irmãos estão chegando. Maravilha. Nós estamos falando aqui sobre as características de uma seita, né? O Augusto, pode continuar. O irmão está falando sobre uma característica da seita também, que é a salvação pelas obras, ou a sinergia, até mais obras, né?
Exatamente. A pessoa, além de crer em Jesus, ela tem que fazer alguma coisa para merecer. Outra característica da seita é a sua exclusividade. Ela diz que somente ela está certa e que não há salvação fora dela, que é o pensamento, por exemplo, da Igreja Católica, é o pensamento das igrejas neopentecostais, e por isso, para manter as pessoas refém e presas à sua igreja, e vem com ameaças do tipo assim: se você sair, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado, Deus vai colocar a mão sobre você, você vai perder todos os seus bens, você vai perder sua saúde e assim por diante. Isso é característico de seita, essa atitude de exclusivista. As seitas também costumam diminuir a pessoa de Cristo, porque não é que não falem de Cristo, não é que não acreditam em Cristo, mas não pregam sobre Cristo, não ensinam a morte dele na cruz, não ensinam que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos, que ele oferece plena e total salvação mediante a fé naqueles que creem nele, que ele regressará um dia. Ou seja, Cristo é uma peça pouco importante no tabuleiro teológico de xadrez dessas chamadas igrejas, né, seitas, porque elas falam sobre suas doutrinas características, falam das suas revelações, falam de doutrina do batismo, falam sobre uma série de outras coisas que têm o seu lugar, mas que acabam, por causa da ênfase, diminuindo a pessoa de Cristo e a obra de Cristo Jesus. Isso é característica das seitas, elas diminuem a pessoa de Cristo Jesus. Eu creio que só por isso aí já dá para você detectar uma seita, e eu quero insistir nessa característica que é o aprisionamento dos fiéis através do medo. A Igreja Católica. Como é a salvação na Igreja Católica? O católico é batizado, ele recebe graça de Deus no batismo, essa graça ajuda ele a participar dos sacramentos da igreja, confirmação, missa, confissão e extrema-unção, e ele tem que passar a vida toda participando dos sacramentos para poder garantir a sua salvação até o final, e ele não tem certeza. Então, a Igreja Católica prende o fiel. A mesma coisa seitas que dizem assim: olha, você tem que ouvir as nossas pregações, você tem que participar dos nossos cultos, se você sair e for para outra igreja, você vai para o inferno. Se você for escutar um vídeo de um pregador que não seja da CCB, você vai ser condenado e amaldiçoado. Isso é característica de seita. Aprisionamento do fiel através de ameaça e exclusividade na questão da salvação. Esse foi o vídeo de hoje. Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.